mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Musto. Eleições 2020-2022. Olá, esta é mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto. E hoje vamos falar sobre a cristalização dos votos. Ou seja, o que é que você detém acerca da opinião pública que podemos considerar que são intenções de votos cristalizadas em seu nome. Bem, nós temos alguns parâmetros a analisar sobre exatamente o que é intenção de voto e sobre o que será o voto no dia da eleição. E de um ponto ao outro existe um grande abismo, porque você ter uma intenção de voto hoje já é alguma coisa muito bacana, cristalizada e certeira. Porém, você ainda tem o que nós chamamos de elasticidade, ou seja, é aquilo que você vai conquistar até o pleito eleitoral. Mas isso não é tão simples assim, porque a opinião pública muda. E se a opinião pública muda, ela tem total condições de simplesmente trocar, substituir, escolher outro candidato e colocar no seu lugar pela intenção de voto impactada naquele instante aferido na pesquisa. E como que é que tudo isso funciona? Nós temos imediatamente o que a gente chama com as perguntas espontâneas e também temos as perguntas estimuladas. As perguntas espontâneas é aquela que o entrevistador vai ao entrevistado e pergunta em quem ele votaria se as eleições fossem hoje. Não interessa se é para o cargo majoritário ou para o cargo proporcional, ou seja, para prefeitos e para vereadores candidatos. Muito bem, a partir do momento em que o entrevistador diz ao entrevistado, você votaria em quem? E ele responde, candidato A, B, C, ou às vezes até pessoas que nem candidato ainda são, ele está extraindo o que nós chamamos da cristalização do voto. Ou seja, você tem já o seu nome como candidato já registrado na mente do eleitor. Então ele, num exato instante em que é perguntado, ele diz que é o candidato A, ou que é você, ou que é o candidato C, ou o candidato D. Então, ok, este é o momento em que nós temos o voto cristalizado. Na sequência, a gente vem com, dependendo do instituto, com algumas perguntas sobre se você poderia votar no candidato A ou também em outro. E é neste instante que, quando você apresenta o candidato A, que ele votou, e também em outro, isso significa que outros candidatos estão realmente com força para disputar com você a condição do voto daquele eleitor. Ou seja, ele está apto a votar em você, mas também pode votar em outro. Então, nós aferimos de duas formas. Quando o eleitor espontaneamente diz eu voto no candidato A, consideramos o voto cristalizado. Suponhamos que seja 10%. Então, 10% do eleitorado diz que vai votar no candidato A. E depois, quando nós apresentamos outro tipo de pergunta no questionário, nós aferimos que o candidato A pode votar nele, mas também em outro, 15%, por exemplo. Então, nós temos 10% de cristalizado e 15% que poderia votar nele, como também em outro, nós aferimos como elasticidade. Ou seja, dependendo da campanha, dependendo do apelo, dependendo da forma com que se conduzir a opinião pública, aquele candidato poderá sair dos 10% e chegar até os 25%. Da onde é os 25%? É a soma dos 10 com os 15. Então, 10 já é dele. E os 15 poderia votar nele como também em outro. Então, se ele fizer uma excelente campanha para aglutinar os votos destes 15%, ele irá para 25%. Então, isso nós chamamos de elasticidade, tá ok?
Então, vamos entender bem. Você tem 10% de votos cristalizados e você tem 15% de elasticidade. E depois a gente até tem uma outra alternativa na pergunta, que é: não votaria neste candidato de jeito nenhum, que então está aferindo a sua rejeição. Então você pode ter 10% de voto cristalizado, você pode ter 15% de elasticidade e você pode ter, por exemplo, 20% de rejeição. Então você tem hoje 10%, pode chegar a 25%, mas você também tem uma rejeição. E isso tudo é aferido. Você pode diminuir a rejeição? Você pode. É fácil? Não, não é. A gente tem em alguns locais do Brasil pessoas que já com habilidade em campanhas eleitorais dizem assim: a rejeição é a única coisa que você só ganha na eleição. Mas não é bem assim, não. Nós já trabalhamos em campanha que a gente conseguiu diminuir bem a rejeição, sabendo, identificando exatamente o que é que naquele instante está sendo alvo desta opinião negativa da população frente a este candidato, e a gente acaba promovendo uma ação aonde é propositiva por propostas, por projetos, ou às vezes até debatendo o assunto, deixando um pouco mais claro o assunto ao qual está promovendo essa rejeição, e a gente acaba diminuindo. Mas aí já é um outro vídeo que eu vou dizer para você só acerca de rejeição, para que você saiba como trabalhar. Se você tem uma rejeição muito grande hoje, você vai saber como você vai trabalhar essa rejeição. Na realidade, tudo é feito por intermédio da mobilização da opinião pública. E sobre a mobilização da opinião pública, a gente sempre coloca que é uma das formas mais importantes e significativa de você conseguir consolidar uma candidatura é por intermédio da mobilização da opinião pública. Você pode mobilizar a opinião pública por diversos argumentos, diversas tratativas, diversas campanhas publicitárias, os próprios posts de internet, de vídeos e etc. Tudo isso faz com que você mude a opinião pública. Mas o importante é você saber que você muda de forma presencial, no abraço, você muda na visita, na conversa, no convencimento, tá? Você muda por intermédio dos seus mobilizadores que trabalharão para você, e você também muda com o apoio da mídia, se você tem essa condição de ter rádios, jornais, você tem acesso a escrever artigos em blogs e etc. Ou seja, não é simples. E você precisa saber como é que funciona esta mobilização passo a passo. Tá ok? Então, vimos uma situação de rejeição grande, aonde nós vamos trabalhar a diminuição da rejeição, paulatinamente, com a cristalização dos votos e com a elasticidade. Então, por isso que, normalmente, as pessoas nos apresentam diversos cenários por todas as cidades do Brasil que a gente vem como consultoria, dizendo exatamente o seguinte: olha, eu estou com 45% de intenções de voto, eu acho que a minha candidatura já está bastante solidificada. Eu concordo também. Outros mostram: olha, eu estou com 63%. Estou tranquilo e acho que daqui em diante a gente só vai ganhar e inverter a opinião pública mais ainda a meu favor. Eu também concordo, só que eu não assino embaixo. Por quê? Porque uma campanha que começa com 63%, por exemplo, estou dando números exemplificativos aqui, uma campanha que começa com 63%, dificilmente a pessoa vai para 64%. É muito difícil, mas muito difícil. Normalmente, você só perde. Porque, principalmente neste momento da campanha, ou da pré-campanha, vamos dizer assim, você tem esse 63% baseado em alguma coisa. Não é de graça que te apareceram 63% favorável da opinião pública.
Você tem 63% porque você concorreu agora a deputado, ou senador, ou sei lá o quê. Você está no mandato e também, se você está fora do mandato, mas o mais importante de tudo, você não tem ninguém da oposição falando. Ninguém está trabalhando o ambiente, você está caminhando sozinho. Então você vai começar a perceber na sua cidade que ninguém está falando de eleição, só você. Você está ali, ó, todo final de semana, e reuniões, e boteco, e vai. Isso é uma situação. Só que essa situação é agora. E ela é passageira. Ela não é duradoura. Se você tem hoje essa quantidade de votos, tome cuidado, porque daí em diante você só vai cair. Nós já cansamos de fazer campanhas eleitorais onde o nosso candidato com 2%, com 5%, com 7% iniciava o período de crescimento, de evolução junto à opinião pública. E quando você começa a ganhar a opinião pública, invertendo a seu favor, aonde é que você está indo buscar esses votos? Você está indo buscar esses votos na oposição, ou seja, no candidato que está, neste momento, com 63%. Então, você está com 7%, o outro candidato com 63%. Ok, se você sobe para 8%, ele cai para 62%. Se você vai para 10%, ele cai para 60%. Veja como vai acontecendo as coisas. Você sobe para 15%, ele desce para 55%. E nós já terminamos eleições com 38 a 37, por exemplo. Tá? Então, nós temos muitos exemplos de que você tem um eleitorado sedimentado, mas ele não está cristalizado. E como nós vamos fechar este vídeo e dizer para você a diferença de sedimentado, a diferença das intenções de voto agora para o que é cristalizado? É justamente pela pergunta espontânea. Você pode notar que tudo que eu falei aqui, se você fizer a pesquisa, você vai ver que na pergunta espontânea, você não tem 63% dos votos. Aonde é que você arrumou esses 63% dos votos? Você arrumou na pergunta estimulada. Entre o A, B e C, qual você quer? Aí tudo bem, ele vai dizer, eu quero o candidato B. Então você estimulou o entrevistado a falar que ele escolhe o B, porque você estimulou, mostrando 3 nomes, 4 nomes, 5 nomes, aí não interessa. Mas você estimulou. Quando você estimulou, você foi até a ponta do cristalizado mais a elasticidade. Você foi até a ponta, você extraiu o máximo possível. Ok. Mas, se você for com uma pergunta anterior na espontânea, você vai ver, por exemplo, que ele tem 25% de espontânea e não 63% de intenções de voto. Ele tem 63% de intenções de voto no total. Agora, a espontânea é 25%. Então, se você está saindo com 5%, só há 20% de diferença entre um candidato e outro. Agora, dependendo do trabalho que você faz, da mobilização da opinião pública, você consegue crescer em cima dos votos a serem o que chamamos da elasticidade dele e fazer com que ele terminará a eleição com 36 e você com 37, por exemplo. Então, aquela estimativa do voto estimulado de 63%, ele começa a descer a partir do momento em que você começa a movimentar o ambiente eleitoral. Esses são segredos importantes que você tem que saber. No próximo domingo, eu estarei oferecendo a você convites para o seminário online Mapa do Voto, aonde um painel específico sobre mobilização da opinião pública eu vou tratar. São 6 horas de conteúdo e que eu espero que você esteja participando, porque você tem que saber como solucionar algumas questões que ainda vão aparecer durante a campanha na sua cidade. Então é importante que você, a partir de agora, já saiba que existem formas de você diminuir a rejeição, existem formas de você ampliar a elasticidade e existem formas de você aferir a cristalização.
Porque não é só uma pesquisa e você tem a pesquisa na mão e está resolvido. Você tem a pesquisa na mão, mas você tem que saber como é que você vai trabalhar com esses números. Você tem que saber como é que tudo isso funciona. Não pode ser um negócio mais ou menos, ou que eu não gosto nem de falar, que é a parte amadora do negócio. Não é desta forma que funciona. Você tem uma pesquisa hoje, um relatório hoje de uma empresa de alta credibilidade, fez ali na sua cidade, está bacana, está tudo certo. Só que você tem que pegar os dados, você tem que falar, bom, e agora o que eu faço com isso? Então, são estas estratégias que eu mostro para você, que você deve direcionar, tá, a mobilização da opinião pública a seu favor. E isso é uma coisa muito complexa. É por isso que apenas 9, 27, 35 ganham na sua cidade. É por isso que nós teremos 550 mil pessoas pré-candidatas disputando a eleição para vereador e para prefeito, e apenas 15% vão ganhar. Por quê? Porque são aqueles 15% que vão se capacitar e que vão ter condições de entender como funciona o cenário, ou ainda aqueles que já estão no cenário e sabem exatamente das dificuldades que virão pela frente, porque se tornaram profissionais, ganharam a eleição acompanhados de uma consultoria, ganharam a eleição ouvindo os consultores dizendo, olha, realmente é por aqui o caminho, e daí se fala e lá na frente se comprova. Não pode ter simplesmente habilidades no vai assim mesmo, ou parece que é assim, ou eu acho que é assim, ou me falaram que é assim, que é o pior de tudo. Não é desta forma. Então, vamos entender que pouquíssimos ganharão a eleição, mas só aqueles que têm conhecimento, só aqueles que têm capacitação. E o que eu ofereço para você? Eu ofereço um seminário online, já no próximo domingo, você já vai receber o convite. Como é que você vai receber o convite? Você, por gentileza, agora você passe um WhatsApp para mim neste telefone, tá? Neste telefone, você passa um WhatsApp com o seu nome, diga um alô, dá um ok, alguma coisa assim, que eu vou iniciar o meu contato direto com você, tá? Por este número de telefone, você vai iniciar o contato comigo e vai imediatamente receber o convite no domingo para o seminário. São apenas 100 vagas. É a segunda turma do seminário online Mapa do Voto. Além disso, eu tenho também para você, neste minuto, agora, você vai, passou aqui no celular, um oi, um ok, passou o seu nome, eu já vou lhe enviar automaticamente um e-book sobre passo a passo para você escolher o partido que você deve ingressar e também entender muito sobre algumas dúvidas sobre este novo cenário onde não há coligações para as proporcionais. Então, esse e-book você vai receber agora. Passe aqui neste celular, neste instante, tá legal? E eu já imediatamente vou colocar o e-book na sua mão e já deixar você na lista premium do nosso seminário online. São 6 horas de conteúdo, são 3 videoaulas, além dos 4 painéis de 6 horas, são 136 slides em PDF para você. Você vai ter uma planilha que vai organizar as suas visitas na cidade. Não é vamos na casa do seu Antônio, hoje o seu Manuel não está lá, vamos passar amanhã lá. Não é assim. Tá? É tudo muito planejado. Isso daqui é uma coisa muito séria. Você está entrando para a eleição, não é como você já viu aí na sua cidade, como as pessoas fazem a eleição. Eu sou um amigão, aí ó, conte comigo, estamos juntos. Para com isso. Isso não vai te levar à vitória. Você não pode imaginar que o eleitor de outubro de 2020 é o mesmo eleitor de outubro de 2018, de outubro de 2016, de 2014. Para com isso. Muita gente vai dizer isso para você com toda certeza, mas não é. Mas não é.
Não é assim que funciona mais. Então, eu tenho todos os argumentos e condições de ajudar você, neste momento, a solucionar algumas questões que possam estar, neste momento, aflorando na sua cidade. Então, primeiro, resgate o e-book, passo a passo, para a escolha de um partido. Depois, você vai receber o convite para o seminário. O seminário tem, veja, tem até planilha para você baixar e construir o seu planejamento de visitas. Tem 6 horas de conteúdo, tem 3 videoaulas, uma de convencimento, a outra sobre o plano de governo, o plano de mandato. É muito interessante estas videoaulas à parte, que não tem aqui no YouTube, não tem dentro da academia, só tem no seminário. Você vai ter 136 slides que você vai poder passar para a sua equipe. Você vai ter esse acesso até 31 de dezembro de 2019. O que acontece? Olha o que eu propus para você. Ao você ingressar no seminário, você vai ter acesso até dezembro. Você vai ver o seminário sozinho primeiro, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Você vai assistir o seminário. Você vai pensar tudo o que é interessante na sua cidade para você passar para a sua equipe. Depois você vai reunir a sua equipe e você não vai passar 6 horas de conteúdos para a sua equipe. Você vai fazer o quê? Você vai passar 1 hora de conteúdo para a sua equipe. Porque eles têm que começar a internalizar as coisas passo a passo. Porque se eles soubessem tudo, e se eles tivessem condições de absorver tudo o que você vai falar, eles seriam o candidato e não você. Que é o que eu sempre digo sobre isso. Sabe, tem as pessoas que estão ou vieram no mundo, cada um para fazer uma coisa. E se a sua equipe é a sua equipe de campanha, alguém já está ali nomeado, que você já escolheu para ser o seu assessor, o outro o seu agenda, o outro o seu motorista, não sei, eles só vão ser isso. Se você quiser que eles saibam de tudo, eles serão o candidato. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 1 hora do seminário, você vai projetar e dizer, amigos, olha, assim, 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 assado. Você vai capacitá-los naquele pedaço. Ok, absorveu, executa e depois você reúne novamente todos os da sua equipe, ou talvez já tenha aumentado a sua equipe, e você vai passar um segundo momento, um segundo painel, ou uma segunda parte de um painel. Olha, hoje nós vamos ver isso daqui. Então vamos lá. Passa o painel, tal, terminou, obrigado, um abraço, vai todo mundo embora. Aí você vai com a equipe crescendo e evoluindo. Depois você vai chamá-los novamente. Olha, tem mais um negocinho que eu quero mostrar para vocês. E aí você vai mostrar. Nossa, o seminário tem coisas assim fantásticas. Inclusive com referência a fake news. Como trabalhar isso daí. Então, além deste lance importantíssimo, ainda tem a gestão de crise, que vai acontecer com você. Então, para fazer esta gestão de crise, as coisas são muito importantes. Tá? Nós temos um conteúdo crítico. Nós temos uma análise crítica. Nós temos situações que, por intermédio de uma crise de imagem, pode terminar com a sua campanha. Então, o seminário, ele vai trazer tudo isso para você, tá certo? Então, novamente, está aqui o meu celular. Baixe agora o e-book, passo a passo, para escolher o partido. Aguarde domingo. Domingo você vai aguardar. Você vai falar, Gilberto, eu estou esperando o meu convite, porque são só 100. Nós fizemos uma primeira turma e agora nós vamos fazer a segunda turma. São só 100. Você está na lista que vai receber o convite. Ao você receber o convite, você já imediatamente faça a sua inscrição. Daí você vai ter acesso a este seminário. O material, o conteúdo do seminário vai até dezembro de 2019. Para quê? Para você instruir, para você capacitar, para você ensinar a sua equipe. Mas primeiro você vai assistir sozinho. Você vai entender, você vai ficar comigo num grupo de WhatsApp só do seminário para que você troque interações, que você consiga absorver de mim o que você precisa para a condição da sua cidade e daí então você vai exteriorizar para a sua equipe e vai exteriorizar de forma fracionada, tá ok? Então, estamos preparados
Passe agora no WhatsApp, receba o e-book e aguarde. No domingo, você vai receber o convite para ser um dos 100 na segunda turma do seminário online de pré-campanha Mapa do Voto, já mirando as eleições 2020. Espero que este vídeo tenha colaborado muito com você. Por favor, inscreva-se no canal, tá legal? E marque no vídeo que você gostou, eu vou ficar muito agradecido. Um grande abraço e até a próxima. Mais videoaulas com conteúdos exclusivos de Gilberto Musto você encontra na Academia Mapa do Voto. Assine agora mapadovoto.com.br.